Pero Vaz de Caminha, Manoel da Nóbrega, José de Anchieta. Quem nunca ouviu falar nesses nomes aqui no Brasil, não é verdade? Pudera, estes nomes estão fortemente ligados aos primeiros documentos produzidos aqui em nosso país. E esses documentos podem ser considerados a pré-história das nossas letras. Nesse vídeo eu quero então começar a falar sobre estes nomes, sobre estas pessoas que produziram uma vasta gama de trabalho intelectual durante o século XVI, um período denominado de quinhentismo. Como eu comentei no vídeo anterior, toda a documentação produzida durante o período quinhentista eram escritos meramente informativos, descritivos, ou seja, não tinham grande importância literária. Todavia, possuem sim altíssima relevância histórica, pois trata-se da única fonte de informação que nós temos a respeito do Brasil daquele século, o século XVI, o século em que os portugueses aqui chegaram. Os registros eram crônicas feitas por viajantes, por autoridades civis e militares, colonizadores, religiosos europeus, sobre as suas impressões a respeito do Brasil e de seus habitantes, como a carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo. Esse material não pertence à categoria do literário, mas eles não deixam, como eu falei, de ter grande importância para nós, porque eles representam toda uma visão de mundo que tiveram os primeiros observadores dessas terras, assim como a linguagem empregada aqui e os objetivos pelos quais eles escreveram. Apesar do Brasil ter sido encontrado, não é mesmo, e não descoberto em 1500, o processo de exploração e de colonização só teve início de maneira sistemática e intensa a partir de 1530. Até essa data, esse processo de extração da madeira, como o pau-brasil, por exemplo, dentre tantas outras espécies da flora brasileira, vinha sendo feito de maneira precária, lenta, gradativa. Como a intenção da coroa portuguesa era obter a maior margem de lucro possível com o material que estava sendo retirado daqui, ela precisava também, logicamente, reduzir ao mínimo as despesas com a colonização. Por causa disso, ao longo do século XVI, foram construídas apenas algumas fortificações em alguns pontos da costa brasileira com o único propósito de segurança contra ataques estrangeiros e de silvícolas. Mas este cenário mudaria drasticamente com a chegada do governador-geral e, junto com ele, os primeiros jesuítas.
Apesar de sua imensa relevância histórica, a Carta de Caminha dirigida ao rei de Portugal, Dom Manuel, só veio a ser conhecida de fato no século XIX, após a sua publicação pela Imprensa Régia do Rio de Janeiro, um trabalho realizado pelo padre Manuel do Casal, e isso graças a uma cópia desse documento que foi encontrada nos arquivos da Marinha Real. Caminha pertenceu à burguesia portuguesa, era um homem letrado e de visão aguçada. Percebe-se isso claramente nas estruturas do seu texto, no domínio que ele tinha do vocabulário e do idioma. A sua carta é considerada por muitos estudiosos como a certidão de nascimento do Brasil, e ela tem fortes conotações jornalísticas. Ora, vemos ali narrativas ricas em detalhes a respeito do local, do ambiente, dos seus habitantes. Ora, descrições também cheias de pormenores. Ora, sugestões do próprio redator. Como eu já comentei, Caminha era dono de uma sólida e refinada educação, e ele foi anotando, dia após dia, tudo o que ele via, tudo o que ele percebia por aqui. Mas percebo nos fragmentos que eu apresentei anteriormente em vídeo, que a preocupação do escrivão Pero Vaz de Caminha não era simplesmente narrar, descrever o ambiente, mas principalmente dar ênfase ao que havia aqui de importância e valor comercial. A esquadra portuguesa tinha objetivos bem definidos, não podemos esquecer disso, que era aumentar e consolidar o seu poder econômico, e isso através da conquista, agregação e exploração de novos territórios. Também percebemos, em vários fragmentos da carta, uma forte conotação jurídica de posse e de legitimação. Uma leitura cuidadosa, exploratória, atenta das narrativas de Pero Vaz de Caminha sobre a primeira missa realizada em território brasileiro mostra uma outra realidade acontecendo no momento daquela celebração. Não foi apenas um ato litúrgico formal. Havia, sim, algo mais sendo celebrado ali. Naquele momento, a missa simbolizou também, representou também, a tomada oficial de posse das novas terras pelos portugueses. No dizer de Flávio Conte, conforme os fragmentos de texto que eu apresentei anteriormente desse autor, foi o início do trabalho cartorial aqui no Brasil. E o mais impressionante, segundo nos relata Caminha, é que isso aconteceu de uma maneira extremamente mansa e pacífica em relação aos habitantes locais, aos nativos, tendo inclusive muitos deles participado da celebração da missa, sem a menor noção das verdadeiras intenções daqueles homens que acabavam de chegar, sem a menor noção do que de fato estava acontecendo ali. Isso faz dos textos de Caminha não apenas uma carta, mas também o documento de assentamento das novas terras, o marco, o registro oficioso de mais uma colônia que estava sendo estabelecida por um país europeu. É isso, gente. Se você tiver um tempinho, dê uma lida na Carta de Caminha. Ela está disponível em vários domínios públicos na rede de internet. Vale a pena conferir.
Um abraço em todos.